Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. A rua paralela, a segunda paralela, a garagem São Francisco. Você saiu do trevo da BR-040, trevo de Caxambu, você primeiro entrou à sua primeira esquerda, e ali você só seguiu o fluxo do trânsito. A segunda paralela, garagem São Francisco, e nós estamos lá, graças a Deus, ali ministrando a palavra de Deus, na medida ali pregando, né, trazendo graças a Deus, buscando a presença do nosso Deus. E você sempre é o nosso convidado a estar lá, fazendo uma visita, participando conosco das nossas programações, né? Amanhã, Escola de Sabedoria, às 7h30 da noite, quarta-feira, às 3 horas da tarde. Sexto elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. E na quarta-feira à noite temos o encontro do Departamento de Intercessão. Nós estaremos com um trabalho bacana de intercessão. Na quinta-feira são os grupos familiares. Sexta-feira, o último elo da campanha A Poder no Sangue de Jesus. No sábado nós temos uma programação bem legal. Às 3 horas da tarde, um grande encontro regional de homens, pastor Eduardo, pastor Aloísio, vão estar ministrando uma palavra de fé, de vitória, né, na vida dos irmãos em nome de Jesus. Então você, homem que está, né, você esposa, convide, avise o homem, o seu esposo, entrada é gratuita, apenas você tem que procurar nas nossas redes sociais a inscrição do evento, porque ele é uma inscrição, ela já é feita online também, para nós não ultrapassarmos o número de pessoas em relação à quantidade que nós temos que ter dentro do templo, segundo essas regras e essas normas. Por isso que no domingo nós temos 3 reuniões, às 8 horas da manhã, às 9h30 da manhã e às 6h30 da tarde. Então nós temos essas 3 reuniões de celebração, né? Onde vamos lá louvar e glorificar, bendizer e exaltar o nome do Senhor. Então, por isso nós temos esse número de atividades no domingo, para gerar conforto, segurança para você, sua família, enfim, glória a Deus, aleluia. Então nós temos tido dado essa atenção, essa preocupação em relação a esse estado que nós estamos passando, né? Não sabemos até quando, não sabemos até como vai continuar. Bem da verdade, eu vou colocar algo muito particular meu, né? Bem da verdade, eu hoje estava saindo agora de manhã, enfrentei um engarrafamento aqui embaixo, e ali a Nislane falando sobre voltou ao normal, e eu falei com ela assim, graças a Deus. As pessoas estão trabalhando, as pessoas estão indo para o trabalho, as pessoas estão produzindo, as pessoas estão... Isso é muito importante, muito importante. Mas enfim, e vamos, glória a Deus, aleluia. Bom, vamos lá, né? Então tem uma programação bem bacana essa semana, para você estar conosco. Na quinta-feira também, olha que legal. Na quinta-feira à noite, os homens vão subir ao monte para estar orando pela igreja, orando pelas famílias, orando pelo Brasil, orando para Deus estender as mãos e ter misericórdia de nós, do povo, enfim. A partir das 7 horas da noite, vai ser um tempo muito bacana, muito legal. Você sempre é o nosso convidado. Está na porta da igreja lá, aí você vai subir de carona, né? Graças a Deus, está lá de caroninha. Vai ser legal, né? Em nome de Jesus, tá bom? Bom, estamos numa série que começamos agora em maio, né? E foi algo em abril, foi algo muito... Maio, isso. Começamos na segunda, dia 3 de maio. Né? Começamos uma série muito preciosa, falando sobre os frutos da carne, e as obras da carne e os frutos do Espírito. Estamos falando sobre o livro de Gálatas, um grande livro, um livro muito,
um livro muito bacana mesmo. Na bem da verdade, todos os livros da Bíblia Sagrada são fantásticos. Cada um na sua particularidade de escrita, né? Cada um na sua inspiração, porque a palavra de Deus fala que Deus inspirou estes homens para poder escrever as sagradas escrituras que tem nas nossas mãos hoje, esses 66 livros que compõem a Bíblia Sagrada, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, nessa enciclopédia, Deus levantou 40 homens, 40 escritores de diferentes localizações, diferentes épocas, diferentes reinados, diferentes situações, né, sociais, financeiras, alguns homens muito simples, alguns homens muito importantes. Por exemplo, Isaías era primo de rei. Olha só, Isaías, que escreve o maior escritor messiânico, tem mais de 60 capítulos o livro dele, o maior livro, né, da Bíblia. Aliás, depois dos Salmos, é o maior livro depois dos Salmos. Ele era de uma linhagem real, ele fazia parte de uma linhagem real, diferente de alguns outros, né? Moisés, que escreve os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, Moisés teve uma educação egípcia, né? Ele era natural, ele era, né, hebreu, né? Houve todo um contexto, uma história bem legal, bem bacana. A educação dele foi egípcia, depois ele sai, fica no deserto, depois ele volta para libertar o povo de Israel. Então, ele é um homem que sabia muito bem das coisas, né? A educação dele foi egípcia, era a nação predominante naquela época, com todos os recursos e todos os avanços daquela época. Então Moisés, ele foi uma pessoa muito expressiva, e ele escreveu 5 livros da Bíblia Sagrada, os 5 primeiros livros, né, de autoria dele. Mas em contrapartida nós vemos pescadores escrevendo livro. Pedro, João, Judas, né, escreve também um único capítulo, mas também de uma importância muito grande. É o livro antes de Apocalipse. Então você vê que Deus usa quem Ele quer, Deus usa como Ele quer, aonde Ele quer, o tempo que Ele quer. Então a palavra de Deus, ela é muito preciosa nesse contexto de organização, né? Você tem um conteúdo de uma pessoa, você tem um conteúdo de uma outra época, e todos esses conteúdos, todos esses escritos, têm como um tema central a salvação e o personagem central, que é a pessoa de Jesus. Como diz em Hebreus capítulo 10, versículo 1, né, já começando a falar sobre essa série do livro de Gálatas, que aparece as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, a palavra de Deus em Hebreus 10, 1 fala assim: a lei traz apenas uma sombra de benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Então ele vai falar, isso a gente começa já a trazer uma grande abertura de entendimento sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. Então, a mesma coisa, ele fala, dentro desse livro de Gálatas, a gente está tendo uma noção de que Paulo, ele trabalha dentro, ele comenta sobre isso por causa do que estava acontecendo com os Gálatas. Quando nós estávamos vindo para cá, nós estávamos pensando, né, acabamos até, me desculpe a correria, chegamos até um pouco tarde, mas quando estávamos vindo para cá, por que Paulo? Paulo fala em Romanos sobre carne, sobre espírito. Paulo trata isso em Coríntios, né, por causa do pecado sexual, a carne e o espírito. Mas por que Paulo ele fala aos Gálatas? E depois eu fiquei pensando se esse problema dessa igreja ter sofrido essa influência dos judaizantes acabou provocando um esfriamento,
acabou provocando em algumas pessoas, é lógico, não na totalidade, mas acabou provocando um esfriamento, acabou fazendo com que as pessoas se apegassem à cerimônia. Então, por exemplo, se eu sou circuncidado, se eu tenho toda a liturgia, todo o ritual judaico ali, então eu estou salvo. Então, se eu fizer alguma coisa errada, cometer alguma coisa errada, desagradar a Deus, não, tudo bem. Eu estou seguindo o ritual, eu estou seguindo a cerimônia, então eu estou perdoado. Por isso que Jesus, uma vez, ele bate pesado em cima dos fariseus, né? Era um segmento religioso naquela época. Ele fala daqueles homens que eram sepulcros caiados, né? Por fora tinha uma aparência muito, né, boa, mas por dentro estava totalmente corrompidos. Então eu acho, né, no meu entendimento, é lógico que a gente tem que colocar uma palavra nossa de interpretação, não burlando, não sabotando o que a Bíblia Sagrada diz, mas esse apegar às cerimônias iria trazer um gelo espiritual, né? Eu não preciso ter os frutos do Espírito Santo, eu não preciso me preocupar com isso, eu não preciso, não. E não preciso me aquietar por isso, não. Então eu tenho as cerimônias, então eu estou tranquilo. Só que as cerimônias, os rituais, as festas, tudo, como nós lemos em Hebreu, veio da pessoa de Jesus Cristo. A própria Bíblia Sagrada dá um conselho com relação a isso. Olha, tudo isso é sombra, tudo isso não tem efeito de transformar o homem, tudo isso não tem efeito de ajudar o homem. E você fala, Fernando, por que você fala em transformação essas coisas? Porque nós somos seres humanos que tivemos muitas coisas sobre a nossa vida. Se nós não tivermos essa transformação, nós vamos provavelmente passar por caminhos de angústia, de depressão, de desamparo. Nós vamos passar por caminhos que vão alimentar as nossas feridas em vez de curar as nossas feridas. Você entende isso? Nós vamos entrar por caminhos, por atitudes, por falas, por caminhos que vão, em vez de curar a nossa ferida, vai alimentar a nossa ferida, ou seja, vai fortalecer a nossa ferida. Em vez de curar a nossa ferida, vai acabar trazendo mais vida para a ferida, ou seja, a ferida continuará sendo aberta. Por isso que ele vem direto sobre as obras da carne, dentro desse livro, porque ele estava percebendo, com certeza, que essa justificativa dos judaizantes, fazendo com que os gentios passassem pela circuncisão, e aqueles que estavam intentando, a maioria que estava dos judaizantes, não eram homens judeus, eram homens que estavam tirando da doutrina judaica e trazendo para si, e aí aplicando. É incrível isso, né? É muito incrível isso, tem muita discussão em cima disso. Como eu falei no início, eu conheço um menino, tinha tudo, ou tem tudo ainda, a gente espera que haja um arrependimento, haja um conserto, mas esse menino emplacou o judaísmo na vida dele. Eu cheguei para minha esposa e falei assim, não vai para frente, não vi mais nada dele, nenhuma postagem, saiu de tudo. Sempre mandava coisas para mim no Zap, coisas interessantes. Acabou, infelizmente acabou. Ele partiu para esse lado do judaísmo. Ele incorporou o judaísmo. Eu falei com a minha esposa, eu falei assim, não vai dar certo. Não precisamos disso. Não precisamos estar apegado a isso. Vamos nos apegar a Jesus, a sua palavra. Então a gente vê que Gálatas ele trabalha sobre muito isso. Então esse afastamento, né, trouxe, como Paulo diz em Gálatas 1, 6 e 7, admiro-me muito de vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na verdade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo.
Então Paulo ele faz esse comentário, né? Ele dá esse anúncio, ele manda essa carta. Olha, eu estou assustado, o que está acontecendo aí? Por causa, por causa dessa influência dessas pessoas. Então a gente tem que entender que a nossa vida cristã, ela é uma bênção, mas a gente vai ter que sempre estar atento às possíveis influências externas dentro da nossa vida cristã para tentar, às vezes, atrapalhar, esfriar, distorcer as coisas bíblicas. Deixa eu dar um testemunho para você, um exemplo para você. Quando eu fiz o seminário na época, Instituto Bíblico Quadrangular, um ano de seminário de segunda a sexta-feira, e eu me esforcei muito porque eu estava muito encantado. Eu estava indo para o meu terceiro ano de conversão, quarto ano de convertido. Eu estava muito entusiasmado, como até hoje sou muito entusiasmado pelas coisas de Deus. Não sei se você já percebeu isso, né? Quando eu falo assim, olha, uma programação fantástica, de madrugada orar às 3 horas. Para mim isso é muito bacana. Ler e descobrir as coisas, para mim é muito, muito bacana, muito legal. Então eu estava no seminário, me dediquei, graças a Deus, me dediquei muito. Eu fui no seminário, e graças a Deus eu procuro ser até hoje, em tudo aquilo que a gente vai estudar, e eu falo isso para a glória do Senhor Jesus, eu falo isso para motivar o seu coração. Eu me esforcei muito, porque quando eu não era convertido, e quando eu estava na fase de colégio, eu era um péssimo aluno, eu já fiquei em 7 dependências, eu tive que correr no final do ano, engolir caderno e livro para poder não repetir. Ainda fiquei em 2 matérias para poder pagar o ano, no outro ano que tinha que assistir aula de noite. Uma confusão muito grande. Quando eu me converti, olha, eu vou falar para vocês, olha, eu fui tão dedicado, eu procurei ser tão dedicado, e graças a Deus, Deus nos abençoou por causa disso. Então foi muito, eu fico assim pensando, né? Como é que o Espírito Santo motiva a gente, como é que o Espírito Santo, né, impulsiona a gente. Então eu estava muito encantado com as coisas. E naquele momento, as aulas eram segunda a sexta-feira. Na última aula de sexta-feira era um culto, ou seja, era um momento de oração. Então, por exemplo, nós tínhamos aulas até de 7h30 até as 8h30. Aí depois de 15 para as 9 até 9h30, nós tínhamos um culto, né, uma palavra, orávamos, buscávamos o Espírito Santo. Era muito bacana, era muito legal. E naquele tempo houve o surgimento de uma denominação em Juiz de Fora, vinda de uma outra denominação. E as pessoas começaram a ir para lá. Eu acho que foi mais ou menos umas 10 pessoas, de 8 a 10 pessoas saíram do instituto, saíram da sala de aula e foram para esse lugar. E eles começaram, Fernando, vão lá. Eu falei assim, não vou não. Vamos lá, acontece isso, acontece aquilo. Eu falei assim, não vou não. Não, tudo bem, não. E aí começou, cadê fulano? Foi para tal lugar. Cadê o fulano? Foi para tal lugar. Então, não estou falando que lá é ruim ou deixou de ser ruim, mas na vida de muitos que foram, voltaram e, nosso Deus, muito estranho. Então a vida cristã vai sempre colocar essas coisas para a gente. Vai tentar nos tirar dos propósitos de Deus, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que o Senhor tem para nós, daquilo que Ele tem para fazer através de nós. Então os Gálatas estavam abandonando pontos de vista teológicos, e era um abandono da graça de Deus ao evangelho anunciado pelos apóstolos. Eles estavam trocando por um evangelho que junto à fé acrescentava o trabalho como determinante para a salvação. Preste bem atenção. Então os Gálatas não estavam abandonando, aliás, os Gálatas não estavam abandonando pontos de vista teológicos, era um abandono da graça de Deus. É um evangelho que foi anunciado pelos apóstolos. Então, ou seja,
Eles estavam trocando o evangelho que é por fé, junto à fé, e acrescentando o trabalho, ou seja, as cerimônias, a circuncisão, as festas e tudo mais, no conjunto de rituais judaicos, para determinar a salvação. Olha como que se abre um caminho para as indulgências, já dentro da igreja cristã, dentro das primeiras igrejas cristãs, abertas pelos apóstolos, já estavam já apregoando, olha, você tem que fazer isso, senão você não é salvo. E a salvação é pela graça. Os judaizantes tentavam de todas as formas perverter o caminho, o ensino da graça de Cristo. Paulo ele se torna uma pessoa enfática, incisiva, direta. Mesmo que um anjo traga um outro evangelho diferente do que é pregado, ele era considerado maldito. Lógico que isso não ia acontecer. Mas Paulo ele abusa dessa palavra, ele abusa desse dizer, né, falando desse jeito. Se um anjo, ele sabia que não ia acontecer, mas ele disse, se um anjo vier com outra diferente, ele é anátema. Olha o que diz Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes temos pregado, que seja amaldiçoado. Meu Deus. Então ele fala de uma circunstância impossível. Primeiro ele fala da circunstância deles, eles não iam fazer isso. Mas se descer um anjo vindo do céu, que seja anátema, seja maldito. O apóstolo apela para o exemplo, pois para este exemplo é algo considerado completamente impossível de acontecer. Entendeu? Então, mesmo que ele vai e reforça isso, falando sobre isso. Então nós devemos tomar cuidado. Então vamos lá. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Nós também temos que tomar alguns cuidados. Há muitas hoje denominações, pessoas que anunciam o evangelho. Precisamos mais do que nunca tomar cuidado de examinar as escrituras para acabar não caindo em armadilha. Então a gente tem que estar com os nossos ouvidos atentos, sempre pedindo ao Espírito Santo discernimento. A nossa obrigação é investir tempo na oração e no exame da palavra, para que o Espírito Santo nos deixe o nosso ouvir, né, aguçado, sensível, para saber se aquilo que está dizendo está nas Sagradas Escrituras. Se aquilo que está sendo anunciado faz parte da salvação. Se é algo que vai mostrar realmente o que está na Bíblia Sagrada. Então a gente tem muito cuidado de estarmos falando sobre, ouvindo essas questões. Porque hoje, com o advento da internet, hoje com o advento das redes sociais, hoje com esse crescimento, e não vai parar esse crescimento vai continuar muito forte, a tendência do mundo é essa. Hoje você trabalha online. Ontem eu estava numa visita com um grupo, com uma família, e essa pessoa, essa irmã, ela trabalha em home office, ou seja, o seu escritório dentro de casa, é o escritório em casa, internet. Sábado passamos de 2 às 9h30, 9h15, numa conferência dentro de casa. Entendeu? Um escritório em São Paulo e os outros lugares de pregação em outros estados, todos linkados com São Paulo. Olha que coisas. Se você parar para poder pensar, você fica meio assustado. Entendeu? Então estou te falando isso, né? Para você entender que há uma tendência muito gigantesca em relação a essas coisas de internet. Então, enfim, aí nós temos que tomar muito cuidado, porque pode aparecer muitas coisas sobre essas questões. A gente ouvir coisas, mas aquela igreja lá, e glória a Deus, aleluia, né? Isso e aquilo, aquela coisa toda, tal. E às vezes a gente tem que acaba ouvindo coisas que não estão ligadas diretamente ao que a Bíblia Sagrada nos traz. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que nós estamos ouvindo
aquilo que nós estamos recebendo, porque uma palavra, ela é uma palavra de direção, uma palavra que vai romper, uma palavra que vai tirar de nós alguma coisa, tirar o mal, uma situação ruim e vai acrescentar em nós algo muito bom. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, ou seja, a gente tem que estar sempre vigiando aquilo que nós vamos fazer. Então, um dos problemas que a gente encontra em Gálatas é também, nós já falamos sobre isso, mas só para seguir de uma forma sistemática o assunto, nós vemos o que também a ação ambígua de Pedro. Então, com os judeus ele estava num comportamento e com os gentios outro comportamento. Então isso é obra da carne, né? Isso é obra da carne. Por isso que um dos inimigos, né, de Batman, me desculpe aqui a colocação, era o Duas Caras. É um personagem que aparece num filme Duas Caras, ou seja, as pessoas precisam ser uma só coisa. Então Pedro ele mostra um declínio carnal. Quando ele está com os gentios, ele é um comportamento, e com os judeus ele é outro comportamento. Então Paulo ele percebe isso, e isso fez com que os dois tivessem um rompimento, não assim maligno, mas olha, é isso que você entende que tem que ser, então você viva com isso, eu vou para o meu lado, e glória a Deus, aleluia, não houve nenhum assim, algo pesado entre eles. Mas houve esse momento de tensão entre eles. E o motivo foi a circuncisão. A partir disso, Paulo explica que ninguém pode ser justificado pela lei. Porque eles estavam ali mostrando, vivendo aquela situação de circuncisão, de não circuncisão. Nos judeus eu falo uma coisa, aos gentios apresento outro. Então, Paulo reforça essa situação mediante esse conflito com Pedro. A morte de Jesus Cristo na cruz é o único meio da justificação pela fé. E nesse sangue derramado é o único meio aceito por Deus. Por isso que Hebreus 10:1 fala, é a sombra do que está para vir. Então tudo aconteceu em Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz é o único meio de justificação. E a fé nesse sangue derramado é o único meio aceito por Deus. Então ele reforça isso, reforça muito isso, né? Desse momento, né? Deles querendo colocar o ritual. Então esse contraste, esse momento de ruptura entre Paulo e Pedro, é quando Paulo visitou Jerusalém, Pedro recebeu em comunhão e amor. Mas depois, quando Pedro visitou Antioquia, Paulo confrontou por causa do seu comportamento dúbio, ou seja, que pode haver muitas e distintas interpretações, ambíguo, né? Ou seja, de duas formas diferentes, que apresenta, o que é dúbio? Que apresenta ou contém muitas dúvidas que não se consegue definir, incerto, duvidoso ou indefinido, que não pode ser caracterizado, indefinível, que é inconstante, que não tem certeza sobre, incerto ou incitante. Então, aquele comportamento de Pedro, no livro de Gálatas 2:11, fala assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável. Porque ele estava de uma maneira junto com os judeus e de uma maneira junto com os gálatas, com os gentios, ou seja, gentios. Isso trouxe um problema muito sério. Você não está, tem uma conduta de dúbio, né? Tem incerteza, você está em dúvida, você está incerto, você está inseguro. O que está acontecendo por causa desse comportamento para um, comportamento para o outro? Bom, aí nós vamos vendo que em nossos dias nós podemos enfrentar muitas coisas assim. E por isso que nós precisamos muito, muito, muito de entender que os frutos do Espírito nos ajudarão a controlar e a reter as obras da carne. Ok?
Quarta-feira a gente já vai entrar de uma forma bem legal em cima dessa questão dos frutos agora, né? Das obras da carne e os frutos do Espírito. A gente já tem já tivemos uma boa leitura do livro de Gálatas para entender por que aparece, por que esse assunto aparece nos Gálatas. Então, quarta-feira a gente já vai entrar, graças a Deus, já bem dentro da mensagem, bem dentro desse assunto, em nome de Jesus, tá bom? Bom, para encerrar, gostaríamos de orar junto com você, pedindo a Deus para poder abençoar a sua casa, a sua família, o seu lar, te dar uma semana abençoada, uma semana de vitória, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos pedir a Deus para poder estar nos abençoando, em nome de Jesus. Amém? Pedindo a Deus para poder estar amando das bênçãos dele sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos e te bendizemos esses minutos que nós passamos aqui para compreender e entender, meu Pai, os mistérios, os ensinos e também, meu Deus, o que o Senhor apresenta na sua palavra. Queremos, ó Deus, nesse instante, colocar diante do seu altar a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Suas famílias, os seus lares, as suas casas. Queremos colocar diante, meu Pai, do teu filho, Pai, tudo aquilo, diante do teu filho, Pai, a tua bênção sobre a vida dele, Pai. Venha suprir as suas necessidades, venha suprir, meu Pai, ó Deus, ó Pai, a dor, a doença, a enfermidade. Venha estar com ele de uma forma muito preciosa. Venha estar com a sua casa, aleluia. Venha estar com o seu trabalho, com a sua vida familiar, abrindo portas, ó Deus, porque a tua palavra diz que as portas que o Senhor abre, ninguém pode fechar, e a porta que o Senhor fecha, ninguém pode abrir. Fecha as portas da doença, fecha as portas, ó Deus, do medo, da insegurança, fecha as portas da briga, do desentendimento, e abra as portas da paz, da cura, da prosperidade. Abre as portas da salvação, meu Pai, no nome santo de Jesus. Abre as portas, ó Deus, da felicidade para o teu filho. Abre as portas de uma semana de vitória para a glória do teu nome. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós colocamos o teu filho, a tua filha, diante do seu altar, pedindo que o Senhor venha, Pai, abençoar de uma forma muito preciosa e poderosa, no nome de Jesus. Nós oramos, nós te pedimos e nós te agradecemos, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amado de Deus, boa tarde. Paz seja com todos, seja contigo. Uma semana de vitória, uma semana abençoada no nome de Jesus. Uma semana cheia da bênção de Deus. E é quarta-feira, meio-dia, nós estaremos de volta, se Deus quiser. Quarta-feira, meio-dia, estaremos juntos mais uma vez. Um grande abraço, Deus abençoe, uma tarde linda e maravilhosa e uma semana linda e maravilhosa. Deus abençoe no nome de Jesus e um grande abraço. Fiquem com Deus até quarta-feira, se Deus quiser, no programa Encontro com a Palavra. Deus abençoe em nome de Jesus.